Mais um podcast, né? Hoje, com a presença aqui do Márcio Miranda, que foi deputado estadual e conseguiu um feito inédito na política paraense, né, Márcio? Que foi ser eleito 3 vezes presidente da Alepa. Isso. Explica pra gente como é que isso aconteceu e depois nós vamos conversar aqui com o Murilo. Tudo bom, Murilo? Tudo bem, boa tarde. Olha, para mim é algo assim que eu não sei explicar, não dá para explicar. Médico do interior, eu não tinha pretensão de fazer política. O doutor Almir me convidou para ser candidato a federal, eu disse que não topava, achava difícil. Na segunda vez ele me convidou de novo para estadual. Aí eu topei, disse, vou ficar 5 mandatos. E olha as coincidências da vida. Eu fiquei 5 mandatos. Só que eu disse, eu vou ficar 5 mandatos de deputado. Eu jamais imaginei e nunca pleiteei ser líder de governo, líder de oposição. Essas coisas elas vão surgindo, né? Sim. Você você lida com um problema, lida com uma solução, com um encaminhamento, aí você desperta em alguém algum sentimento, um reconhecimento, e aí essas coisas vão. E de deputado estadual, eu tive a honra de presidir o parlamento. E não era o candidato. O candidato era o Megali. E aí, na última hora, o Megali resolveu não ir e disse, não, o melhor nome nesse momento é o Márcio. E eu fui. Fui para a disputa com o MDB, com Carmona. Que depois, olha a coincidência, depois o Carmona me lança candidato à reeleição. Um dia ele me surpreende na tribuna, dizendo, deputado Márcio, a gente às vezes está presidindo um poder e você está sempre conversando ou prestando atenção e alguém está falando aqui, né? E você faz as duas coisas ao mesmo tempo, presta atenção na fala de alguém que está ali conversando. Frita o peixe, olha pro gato. Isso, é um olho do padre e outro na missa. Aí, de repente, ele disse, deputado Márcio, presidente, eu olhei e ele me surpreendeu. Estou lançando aqui, protocolando e lançando a sua candidatura à reeleição. Pois é, porque muita gente dizia naquele momento que era o Jatene que tinha escolhido, que era o governador, você era o aliado do Jatene, né? Mas houve uma fusão, né? Isso foi divulgado pela imprensa na época, né? Veja bem, eu não posso deixar de dar o crédito, porque todo mundo sabe que... E aqui nós estamos para cutucar mesmo, viu? Claro. Ninguém pode deixar de dar relevância a quando o governador quer montar sua mesa na Assembleia, como um prefeito quer montar sua mesa na Câmara, como o presidente no Congresso. Isso faz parte do jogo parlamentar e da composição para o governo caminhar bem ou ter... Um bom relacionamento entre os poderes, né? Os seus relacionamentos. Bom, na primeira vez o candidato era o Megali. O Megali, por questões pessoais, abriu mão e disse o melhor nome é o Márcio. E eu fui. Foi uma disputa boa, bacana, ética. Ganhei aquela eleição. Mas antes disso aqui, voltando aqui à presidência, um dia eu falei com o Jatene. Jatene, governador, eu estou trabalhando a reeleição. Ele disse, mas não pode. A Constituição, você não pode ir para a reeleição. Eu disse, pois é, eu estou trabalhando, dá uma mexida lá com os deputados. Ele disse, naquela época, estava havendo grandes movimentos a nível nacional de invasão de poderes, né? Entraram no Congresso Nacional, em várias prefeituras, várias assembleias foram invadidas. Havia um movimento muito forte. E eu concordei com o Jatene, era um momento delicado e não permitia excessos nem erros. Mas eu vinha de uma plataforma muito boa, que eu tirei os carros, tirei 14º, tirei 15º. O que a gente chama de privilégio, regalias da política, tudo, né? Porque era uma vacalhação a Alepa antes, né? Deputado... Sem falar, Márcio, que a Alepa vivia nas páginas policiais, sim, né? Escândalos. Aí, veja bem, quando eu cheguei nesse momento da vida nacional de muitas transformações e cobranças, eu já vim com um capital de transformação. O que a sociedade queria, eu já tinha feito. Felizmente, graças a Deus, eu tinha feito no parlamento. Eu tirei o 14º, 15º salário,
eu tirei Uma vergonha. os veículos. Eu acompanhei um pouco de Enfim, perto, o Márcio sempre falava isso com as lideranças. Se a gente não fizer as transformações que a sociedade nos cobra, isso aqui vai virar um caldeirão. Nós encerramos o Instituto de Aposentadoria dos Deputados. Nós paramos ali no meu mandato. Daqui em diante, não pode mais. Qual era o salário que o deputado, ao terminar o mandato, recebia desse instituto? Havia uma tabela por ano, né? E por contribuição. Então, 8 anos, você já poderia, com 2 mandatos... Qual era a média de um candidato? R$6.000, que era mais ou menos o que iria receber. Mas o deputado... O povo parense parou de pagar isso a partir da sua... Sim, mas o deputado também, ele corria um risco, né? Porque ele pagava na faixa, na época, de R$4.000 por mês. Descontava de previdência, né? Para poder ele ter acesso a isso. Então, quem pagou 20 anos, pagou um valor muito alto. Esse garantiu isso para ele. Então, né? Direito adquirido. Você não mexe no direito de ninguém. É a partir daquele momento você não pode extinguir tirando o direito de alguém que já recolheu. Naquela regra, ele topou, ele aceitou, se sacrificou e deram para ele a legalidade. Correto. Então, é direito adquirido. E tinha mais, tinha as viúvas. Os viúvos... recebiam a pensão. Não tem mais. Era entrar na justiça e ganhar. Foi com você também o limite do teto salarial? Não, ali já era uma coisa nacional. Nacional, né? Constitucional, né? Você só aplicou, né? Eu não posso atribuir a mim, tinha mas... salários altíssimos antes o redutor constitucional. Sabe por quê? 56 mil tinha assessor que recebia. Pois é, o grande nó é isso. Os mandatos de presidente são curtos. E o cara diz, flexibiliza. Para que eu vou brigar? Para que eu vou mexer com o servidor da casa, né? Isso vai dar uma consequência daqui 20 anos, 15 anos, 10 anos. Aí o cara não queria puxar para si isso. E aí vai. E outra coisa, o profissional que trabalha, ele merece ser bem remunerado. Agora sempre há esse questionamento. Merece. Mas pode? Tem caixa? Tem como fazer? Entendeu? Então, essa é uma discussão. Todo mundo quer ser bem remunerado. Tu fostes eleito presidente da casa, depois reeleito, não, né? Aí a Constituição não permitia, né? Porque eu estava nos 2 últimos... Foi basicamente nos 2 últimos anos. Pioneiro foi 2 anos e eu 2 anos. Aí, para eu ser candidato, a Constituição só permitia a reeleição dentro do mesmo mandato. Não podia ter transição para o mandato seguinte. Aí foi preciso fazer uma alteração. E eu até achei, por exemplo, o Rodrigo Maia tentou fazer algo parecido. Não colou. Não, só que ele fez uma consulta jurídica para ele. E eu, na época, até mandei um recado, ele não tem que fazer para ele. Ele tinha que fazer algo institucional. Institucional, mudar a regra para a instituição. E que cabia para qualquer um. Claro. Entendeu? E foi o que eu fiz. Vamos mudar, porque eu acho que fica melhor assim. E toparam. E foi isso em 3 votações. Você vota primeiro turno, segundo turno e redação final. Muito bem construído, então, bem podemos construído, dizer. pactuado. Eu não estava ali... Foi unânime? Sim, não teve problema nenhum. Não houve nenhum deputado uma das que questionou nada. Na nem época, de esquerda, nem de direita. As preocupações do Jatene na época era o seguinte... Caramba, esse movimento tumultuado. Falar em mudar para fazer reeleição. Mas eu estava falando a linguagem universal. As mudanças eu fiz. Então eu estava fazendo o que o povo... Porque quando a gente fala de mudanças, o Murilo lembra bem, existiam levantes, né? Que começou lá no Paraná com a história do preço da passagem do ônibus, centavos, contaminou, né? São Paulo, né? Que virou um movimento, não é por 20 centavos, onde a juventude voltou para as ruas, né? Que um movimento muito parecido com a das diretas mas por exemplo, aqui o movimento não foi na Assembleia. Ele foi do lado na Prefeitura de Belém. Mas não foi na Assembleia. Porque a gente estava com a linguagem atualizada. E atendendo aquelas demandas populares. Aí, né? Na época, eu disse para o Jatene, faz o seguinte, eu vou trabalhar, enquanto tiver leveza, eu vou. Se eu sentir alguma resistência, eu paro. E de onde viria uma provável resistência? De alguém que poderia ter um anseio de presidir a casa. Não é de fora. De fora estava tudo bem. Não era do governo. O do governo tem a pressão de alguém que também podia querer.
Então aí poderia surgir algum movimento nessa direção, mas não houve. Legal. Legal.